Eu avisei no vídeo anterior que a Rukia ia roubar a cena nesse episódio, e aconteceu de forma esplêndida. E ela, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu vou estar trazendo as impressões do sexto episódio da segunda parte da Guerra Sangrenta de Bleach, ou como alguns conhecem, o episódio 19 da Guerra Sangrenta. E que finalmente, o Ichigo acabou seu treinamento, mas não foi ele que chamou a atenção nesse episódio, foi a Rukia. A Rukia roubou a cena nesse episódio, ela foi o foco desse episódio. Também vimos a sua Bankai, então esse episódio foi total da Rukia. Mas antes de entrar em mais detalhes, vou pedir aqui a sua inscrição para não perder os próximos vídeos, dar like no vídeo e compartilhar o vídeo para chegar nas pessoas. E não se esqueça de ativar as notificações aqui abaixo no sininho para não perder os próximos vídeos. E bom, como eu falei anteriormente, finalmente o Ichigo encerrou seu treinamento. E agora ele está ali com o pessoal da Divisão Zero se preparando para voltar para o Seirei, voltar para a Soul Society. Ele está ali com umas roupas diferentes, porque ele precisa dessas roupas para atravessar as 62 barreiras que estão entre a Soul Society e a Divisão Zero, que está o local da Divisão Zero. E é notório para os capitães da Divisão Zero como o Ichigo está diferente agora. Eles viram que o Ichigo mudou um pouco depois do treinamento, e logo depois ele parte em direção à Soul Society. E bom, eles abrem uma escadaria para o Ichigo seguir pelo caminho, só que para que escadaria? Ele vai ali pulando ali direto ali pelo meio da escadaria, então nem sei para que serviu aquela escada ali. E bom, logo depois o Ichigo acaba ligando para Urahara. Mesmo que eles achem que eles não vão conseguir ganhar mais os Quinches, não se preocupe, ele vai resolver. Então assim, não é só mudança no comportamento do Ichigo, que mudou também, alguma coisa mudou nele, e isso deixa a gente curioso para saber como o Ichigo vai lutar, para saber como vai ser a luta do Ichigo, a primeira luta do Ichigo quando voltar para a Soul Society. E bom, nesse episódio tivemos mais interações entre o Ishida e esse Quinch, e que tinha dito que ia explicar para o Ishida sobre o Rei dos Quinches e sobre o poder do Rei dos Quinches. E bom, logo depois mostra ele matando esses dois Stern Reiters que perderam para os capitães, para Soifon e para o Hitsugaya. E é explicado que o poder que os dois receberam do Rei Aoachi foi absorvido por ele, foi absorvido pelo Rei dos Quinches, após eles perderem para os capitães. E ele fala para o Ishida que o Rei dos Quinches tem que fazer isso, senão pode acabar acontecendo alguma coisa com ele. E essa parte foi cortada o áudio para dar aquele mistério ali sobre o que é isso, o que pode acontecer com o Rei dos Quinches, e o que pode acontecer caso ele não absorva de volta seus poderes ali. Então fica esse mistério que eles vão aprofundar mais à frente e vão revelar sobre o que é isso, né? Sobre o que é que pode acontecer com o Rei dos Queens ou com o que for, caso ele não absorva esses poderes de volta aí, né? Mas não foi isso que foi o foco nesse episódio. Quem roubou a cena nesse episódio foi a Rukia, isso mesmo, uma das favoritas de várias pessoas que assistem Bleach, que roubou a cena nesse episódio com a sua luta aí contra esse Stern Reiter que derrotou o irmão dela, o Byakuya. Que agora temos a luta entre a Rukia e esse carinha, o Stern Reiter da letra F, que derrotou o irmão dela e roubou a Bankai dele, que tinha a Bankai dele antes de ser tomada de volta pelo Shinigami. E bom, esse Stern Reiter, ele acaba usando essa habilidade, a mesma que ele usou contra o Byakuya, que é o medo, isso mesmo. Ele joga o medo nas pessoas e golpeia seus adversários com o medo. E como já diz o nome do poder dele, da habilidade dele, esse poder dele faz com que as pessoas comecem a sentir medo logo após de serem golpeadas por ele, logo após de serem golpeadas pelo poder dele. Assim que o poder dele entre em contato com a pessoa e faz com que ela acabe sentindo medo ali. E já vimos isso na luta dele contra o Byakuya, que o Byakuya foi muito afetado e foi arregaçado ali naquela luta. E bom, esse Quinch está confiante que essa habilidade vai funcionar contra a Rukia, porque mesmo que ela tente bloquear com a sua Zanpakuto, com o gelo da sua Zanpakuto, ela não vai conseguir impedir que o medo chegue até ela, que ela seja golpeada pelo medo, porque o poder dele pode atravessar o gelo dela, e que logo depois ela acaba entrando em contato com o poder dele. Só que não funcionou, isso mesmo, a habilidade dele não funcionou. E esse Quinch está estranhando, porque o poder dele não está surtindo efeito nela. E ele acaba falando para ela que não adianta revidar, não adianta se defender do medo dele, do poder dele, porque ela vai ser afetada de qualquer jeito, porque segundo ele, todos que têm vida vivem para evitar o medo, se fortalecem e crescem para evitar o medo. Então ele está querendo dizer que toda coisa que é viva é afetada pelo medo, e que uma hora ela vai acabar sendo afetada pelo poder dele. Só que logo depois temos um dos grandes momentos da Rukia nessa batalha, porque ela acaba surpreendendo, falando que na verdade ela está temporariamente morta. E aí fica a dúvida, como assim você está temporariamente morta? Assim, você tá aí lutando assim de pé contra ele, como assim você está temporariamente morta? E bom, ela acaba explicando que graças à habilidade que ela adquiriu com seu treinamento, agora ela consegue abaixar a temperatura do corpo dela abaixo de zero, que é como se o corpo mesmo tivesse morto, porque o corpo ali estando abaixo de zero não tá vivo não. E bom, isso fez com que o medo perdesse efeito nela, com que a habilidade desse cara perdesse efeito nela, porque não é como se ela estivesse viva mesmo, até porque se o corpo dela está assim, sobrevivendo numa temperatura abaixo de zero, não, assim, não é uma coisa viva ali. E ela está conseguindo fazer isso, porque ela está conseguindo
conseguindo controlar suas partículas espirituais também, porque senão não seria possível isso. E é explicado que é uma coisa muito difícil, porque ela tem que ficar controlando a temperatura do corpo dela, ela não pode abaixar de repente nem aumentar de repente, tem que ser gradualmente ali, porque senão ela pode acabar se quebrando e se ferindo ali, como está sendo mostrado. Tem partes ali que ela acaba se ferindo ali, a sua mão começa a aparecer umas feridas ali, porque é muito difícil controlar esse modo em que ela está. Então assim, é um modo muito forte ali que ela está, um modo assim, é um outro nível que ela chegou, mas que tem seus riscos e que ela vai ter que se empenhar para melhorar o controle dessa habilidade. E isso é exemplificado logo depois que ela derrota esse Quinch, porque logo depois que ela derrota esse Quinch, ela desfaz aquela habilidade dela e desfaz lentamente e vai falando os graus que o seu corpo está. Começa a falar menos 137 graus, menos 114 graus, abaixo de zero. Então assim, ela vai aumentando gradualmente a temperatura do corpo dela para que não quebre, assim, para que ela não acabe sendo ferida ali e acabe acontecendo alguma coisa com ela. Então, para vocês verem que essa habilidade dela, essa habilidade nova dela, que é muito forte, exige uma concentração e uma dedicação ali para o controle dela ali, que é muito difícil. E como eu disse antes, ela vai ter que se empenhar para melhorar esse controle dela, para que ela consiga usar melhor essa habilidade. Mas a luta não acabou, porque logo depois mostra que esse cara não foi derrotado ainda. E tem mais, temos o flashback desse Quinch, umas memórias desse Quinch, de quando ele foi resgatado pelo Rei Oati, de quando o Rei Oati deu o poder para ele, e mostrando que ele não quer perder para o Rei Oati, mostrando que na verdade o maior medo dele não é que a habilidade dele funcione contra ela, que não funcione contra ela, e sim tomar uma bronca do Rei dos Quinches, ser repreendido pelo Rei dos Quinches. Isso que ele não quer que aconteça, esse é o medo dele. E logo depois ele acaba se transformando em uma outra coisa e ativando a sua habilidade dos Quinches, que a Vampieto usou, aquele Quinch lutador usou no episódio passado. Então assim, além de se transformar, ele está usando a habilidade dos Quinches. E tem mais, nessa forma em que ele está, a habilidade dele começa a fazer efeito na Rukia, e que agora não consegue sair dessa, uma vez que é pega pela habilidade dele, do medo, e que aparentemente assim, surtiu bastante efeito, agora que pegou nela, agora que a habilidade fez efeito nela. E bom, agora ela tá presa naquela habilidade, então acabou pra ela. Só que aí chega uma outra pessoa para ajudar ela, que é o Byakuya, isso mesmo, o cara que foi derrotado por esse Quinch e o irmão da Rukia, que chegou agora para ajudar na batalha. E ele já chega impressionando, porque esse Quinch, ele ia atacar os dois ali, e o Byakuya acaba usando a sua habilidade ali, a sua Shikai, e que esse Quinch acaba achando que na verdade é a Bankai do Byakuya. Só que o Byakuya, ele acaba explicando que na verdade, agora que ele conhece a verdadeira essência da Bankai dele, da Zanpakuto dele, ele reconheceu que na verdade, aquela era a Shikai dele, não era a Bankai dele, e que a Bankai dele era uma outra forma ainda, e que vai ser mostrada mais à frente quando ele lutar. Então assim, mostra que o Byakuya está muito mais forte também, sim, mostra que o treinamento fez efeito nele também. O Randy chegou muito mais forte, a Rukia também tá bem mais forte agora, foi mostrado nesse episódio agora que ela fez efeito o treinamento dela, e o Byakuya também vai pressionar quando tiver essa luta. E o porquê essa luta? Ele não vai lutar agora? Não, ele deixou essa luta para a Rukia, só que antes ele acaba falando para a Rukia que ela se tornou muito mais forte, e o que acaba mexendo com ela, porque eu vi isso do irmão dela, é uma coisa bem emocionante para ela. Ele acaba perguntando para ela se ela sente medo, e que logo depois ela acaba respondendo não, ela acaba respondendo com convicção que não sente medo. E logo depois o Byakuya, ele confirma para esse Quinch que vai ser a Rukia que vai lutar contra ele. Essa cena foi a que fez o pessoal pular do sofá, porque a Rukia, ela acaba usando a sua Bankai, e tem mais, começa a tocar a música da Indy de fundo. Então assim, eles usaram muito bem esse tempo da Indy aí, colocando no anime, colocando a música de fundo enquanto mostra a Rukia usando a sua Bankai inédita aí, que todo mundo tava esperando. Os fãs de Bleach, os fãs da Rukia estavam esperando a Bankai dela, e que ela acaba usando e acaba com esse Quinch aí. E é muito boa a Indy tocando de fundo aí, dá um up aí na cena aí, a Indy tocando de fundo aí, o encerramento do anime tocando de fundo aí. E logo depois tem uma cena que mostra que esse Quinch, ele acabou sentindo medo ali, uma coisa que ele não esperava sentir, tendo em vista que ele é o cara que tem o poder do medo. Mas assim, esquece esse cara, porque quem roubou a cena foi a Rukia, e logo depois é mostrada a forma dela, que nossa, assim, olha essa forma, olha esse visual todo branco aí, muito lindo, velho. Esse visual que ela usa a Bankai, né, esse visual aí dela com a Bankai é muito lindo, e essa forma dela é muito apelona, mas complicada de usar, porque exige o controle, como eu disse anteriormente. Se a Shikai dela, a Shikai exige um bastante controle, a Bankai deve exigir um baita de um controle, assim, deve ser mais complicado ainda. Tanto que logo depois, o Byakuya chega perto dela e começa a falar para ela se concentrar em desfazer a forma lentamente, porque senão ela pode acabar se quebrando e se ferindo ali mesmo. Então assim, essa é uma Bankai apelona, essa Bankai é muito linda, que todo mundo queria ver, assim, uma Bankai esplêndida aí da Rukia aí, que todo mundo estava animado para ver.
E que, nossa, eu espero ver mais episódios aí ela usando, que eu não quero ver só nessa luta, quero ver mais episódios aí ela usando essa Bankai, quero ver coisa inédita aí com ela, quero ver ter foco nela também. Assim, tem vários figurantes que tem foco aí nesse arco aí, mas eu quero que sejam os principais aí, Ichigo, Rukia, pode ser a Orihime também, com Ishida, os capitães, então assim, esses caras aí que eu quero ver lutando. Eu não quero ver tenente nem subtenente não, quero ver só os capitães, o Ichigo, a Rukia e os principais aí mesmo. O resto aí pode deixar de ladinho mesmo. E pode tirar até a luta de algumas pessoas para colocar a Rukia lutando, que eu tô bem mais animado, eu quero ver bem mais vezes ela lutando aí nesse anime. E bom, como a End foi usada naquela cena da Rukia, logo depois temos a cena pós-End aí, como não teve a End agora, se foi usada na luta da Rukia, temos a cena que seria pós a End ali. E bom, é mostrado que essa tenente aí que está tratando os capitães e a tenente do Zaraki são surpreendidas por um invasor e que elas não veem ele e não sabem quem é, não se lembram dele, porque aparentemente esse cara não pode ser visto e mesmo que ele acabe encostando nelas, mesmo que acabe golpeando elas ou sendo golpeado por elas, elas não conseguem se lembrar dele, ele acaba saindo das memórias dela, pelo que é dito nesse diálogo aí. Então assim, é o que dá a entender, que esse cara não pode ser lembrado e nem visto pelas pessoas. Então assim, é um oponente bem chatinho aparentemente, e que essas duas tenentes vão ter que lidar agora, porque senão ele pode fazer alguma coisa com aqueles capitães que estão se recuperando. Então é isso, né, nesse episódio tivemos o término, o treinamento do Ichigo, tivemos a cena do Ishida com esse Quinch, dele falando mais um pouco sobre o que é o Rei dos Quinch, sobre os poderes dele, explicando algumas coisas ali que não foram mostradas nesse episódio, que foram cortadas o áudio para criar um certo mistério e que vão ser revelados mais à frente. A parte da Rukia que foi o que tomou o episódio, que foi o principal ponto desse episódio aí, que foi esplêndido aí, com a participação do Byakuya logo depois, e também a Bankai inédita da Rukia, que finalizou com chave de ouro o episódio, finalizou com chave de ouro a luta dela. Então assim, o episódio passado já tinha dado uma animada com a luta do Hand, mas a Rukia aí roubou a cena e tornou uma coisa melhor ainda, e com ela tomando a revanche do seu irmão lutando por ele ali. E como eu disse antes, eu quero ver mais lutas da Rukia e dos outros personagens principais, eu quero ver os principais lutando, e também os capitães, alguns capitães podem lutar. Então, ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito ainda para não perder os próximos vídeos, dá like no vídeo e compartilhe o vídeo para chegar as pessoas. Ficando por aqui e falou!